Olá, seja bem-vindo ao Novo Mundo com Vida. Eu sou Bianca Palharim e te convido para hoje abrir a sua mente e expandir seus conhecimentos. Num bate-papo em que vamos abordar temas sérios relacionados à dependência química, recuperação, saúde mental e qualidade de vida. Aqui você vai entender de uma maneira clara questões importantes não só para tratar, mas para prevenir e proteger também quem você ama. Informações precisas e atualizadas que até agora provavelmente não tenham chegado até você. Um conteúdo único que traz para você a visão e a experiência dos maiores especialistas do Brasil. Este é seu espaço para transformação e esperança, então fique comigo. O programa Novo Mundo com Vida começa agora. Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra pela USP e pelo IPQ do Hospital das Clínicas de São Paulo, mestre em psiquiatria pelo Instituto King's College em Londres, na Inglaterra, e especialista em gestão de saúde pelo IEP Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e pela Fundação Dom Cabral. Ele é professor, coordenador, psiquiatra forense e atua em diversas áreas dentro da saúde mental, especialmente em questões relacionadas ao álcool e outras drogas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Rafael Bernardon. Tudo bom, Dr. Rafael? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo certo, tudo ótimo. Agradeço bastante o convite, um prazer estar aqui na Novo Mundo, discutindo temas relevantes de saúde mental para a população em geral. Agradeço ao Irã e ao Francisco pelo generoso convite. Poxa, nós que estamos aqui tão felizes e já numa expectativa de saber como é que começou tudo isso. Gostaria até de começar com essa pergunta, te fazendo esse questionamento sobre o teu início na psiquiatria. Foi influência? O que foi? Olha, meu pai é médico, mas de uma área totalmente diferente. Acho que tem uma influência de ter ido para a área de saúde pública, de políticas públicas, porque meu pai é epidemiologista, gestor hospitalar. Mas não nada com relação com a psiquiatria. O interesse pela psiquiatria surgiu durante a faculdade de medicina, em torno do terceiro ano, quando a gente começa a fazer cursos extracurriculares e a gente tem a possibilidade de ter uma iniciação mais precoce nos atendimentos, que são chamadas ligas acadêmicas. E na liga de ansiedade, ligada ao ambulatório de ansiedade do HC, eu tive os meus primeiros contatos com pacientes e foi ali que eu fui tomando gosto e decidi seguir para a área de psiquiatria. Que interessante. O pai, ele era qual área que o teu pai atuava de medicina? Ele sempre foi ou professor universitário na área de epidemiologia ou um gestor, um administrador hospitalar. Então ele nunca foi da área clínica. Sim, tipo, atuando com pacientes, exatamente. Isso. Que interessante. O senhor já atua desde que ano que o senhor começou na atuação com pacientes? Eu me formei em 2002, então desde 2002 eu nunca deixei de atender. Apesar de eu ter passagens por gestão, eu nunca deixei de ter o consultório, de ter contato com um paciente, de tratar de pacientes. Dr. Rafael, após passar um grande período à frente dos trabalhos realizados na pasta da saúde mental no Ministério da Saúde, dentro da nova Política Nacional de Saúde Mental em gestões anteriores, o senhor fez um comentário que existia uma certa asfixia financeira que prejudicou algumas unidades de pronto atendimento, citando que algumas estruturas físicas não foram renovadas e equipes ficaram desfalcadas. Essa situação de 2017, ela mudou para agora? O que o senhor vê? Como o senhor enxerga o cenário atual? Bom, interessante a pergunta e interessante a gente falar em nova política de saúde mental. É triste, mas é importante a gente destacar para o público que uma das primeiras medidas do novo governo foi revogar as mudanças que nós tínhamos feito lá em 2017. E quais foram essas mudanças revolucionárias?
por que elas incomodavam tanto? A gente não sabe. Basicamente, a gente entende que a rede de atenção psicossocial ela tem que ser abrangente, atender do caso mais simples ao caso mais complexo. Desde das consultas, desde do suporte à atenção primária, onde o médico clínico ele vai tratar uma depressão com o apoio da rede psicossocial, até um caso complexo que exige uma internação, uma desintoxicação, uma estabilização clínica. Nós simplesmente incluímos os hospitais psiquiátricos na rede. Era um patinho feio que existia, era utilizado, mas se fingia que ele não dava suporte a essa rede de saúde mental. Nós criamos equipes ambulatoriais para fazer justamente essas consultas de acompanhamento periódico e ampliamos a rede de atenção psicossocial. As doenças mentais, elas são extremamente prevalentes, né? Elas são extremamente prevalentes. Se a gente pegar o peso das doenças no mundo, os transtornos mentais em conjunto com a dependência de álcool e outras drogas, é a principal causa de incapacidade no mundo, dentre as causas não letais. Então, o peso econômico, se a gente for tentar medir a magnitude disso sem pensar no sofrimento humano, pensar só no indicador, é gigantesco. E, em contrapartida, o Brasil gasta muito pouco com saúde mental. O orçamento do Ministério da Saúde deve estar em torno de 140 bilhões, algo por aí, ano. Isso sem pensar nos orçamentos das secretarias estaduais e municipais. A gente não gasta nem 3% com saúde mental, sendo a saúde mental a principal causa de incapacidade no mundo. E quando a gente fala da asfixia financeira, uma parte é pelo desinteresse e pela não priorização dessa área, e por outro, por gestões mais ideológicas que, por exemplo, asfixiaram os hospitais psiquiátricos partindo de uma premissa de que eles eram desnecessários ou que eles eram dispensáveis. E aí vira uma profecia que se autorrealiza, né? É ruim, então tem que acabar, eu asfixio, ele piora e vai ficando cada vez mais precário. A gente conseguiu, no movimento em 2017, aumentar, por exemplo, a diária hospitalar máxima dos hospitais psiquiátricos especializados de R$50 para R$82. É um aumento de 66%. Agora, pensem comigo, o que você consegue oferecer, já passados mais de 6 anos, de cuidado com R$80 por dia? Você está falando de medicação, de equipe multiprofissional, de enfermagem 24 horas, de médico 24 horas, vestuário, enfim, limpeza, segurança. Então, enquanto nós persistimos nesse sistema de asfixia financeira, a gente vai continuar com um parque hospitalar com uma qualidade regular, porque ele não é sustentável economicamente. Até me faz aqui lembrar daquele movimento, o senhor falou de saúde mental e também a questão, o quanto isso pesa na nossa sociedade, sendo assim, gritante. Não precisa ser nenhum especialista para a gente andar aqui na rua e ver o quanto de pessoas que precisavam de uma ajuda ali na questão justamente psiquiátrica, saúde mental. E aí o movimento anti-manicômio, né, que teve... Hoje, todo manicômio, a impressão que a gente tem é de que não existe mais. Não existe mais mesmo? Olha, o que antes, né, era chamado assim como o lugar onde se coloca pessoas com a necessidade de um tratamento mais sério, assim, e talvez até oferecendo alguns riscos para pessoas ao seu redor. Eu acredito que não tem psiquiatra da minha geração e de algumas antes da minha. Eu terminei a psiquiatria em 2006, então não é tão recente, mas não tem nenhum psiquiatra que defenda manicômios. Assim, eu costumo dizer que nós todos somos antimanicomiais. Sim. O manicômio é o termo que se usou para as grandes instituições de características asilares. Geralmente eram grandes pavilhões, então não tinha uma individualidade, não tinha um quarto, uma habitação, um leito mais privativo para os pacientes. Tudo sendo feito de uma maneira muito no atacado, entre aspas, por assim dizer, e sem a qualidade técnica necessária, e algumas vezes sem focar apenas no quadro agudo, mas tendo esse viés asilar mesmo de abrigamento. Bom, a psiquiatria moderna, ela não consegue abrir mão da necessidade de internação, como qualquer questão clínica. Você pode usar como paralelo uma pneumonia, quer dizer, você tem casos complicados, por mais que você consiga tratar uma pneumonia em casa,
Um outro caso, ele vai ter que ser tratado no hospital e até ir para UTI. E mesmo um infarto sempre vai ser tratado de forma intensiva, seja num pronto-socorro geral ou numa UTI coronariana. Então, nós temos essa diferença em relação à psiquiatria, porque historicamente nós tivemos esses grandes asilos, e isso pesa como um arco no desenvolvimento da especialidade, infelizmente. Mas o hospital psiquiátrico moderno, ele não se confunde com o que se chamava de manicômio. Uhum. Nós temos uma estrutura hospitalar que precisa ser modernizada, então muitas vezes a estrutura física ela está um tanto deteriorada, e muitas vezes as equipes poderiam ser melhor supridas. Mas os hospitais que se mantêm hoje, e nós temos que ver que nós saímos de 90 mil leitos no começo dos anos 90 para pouco mais de 12 mil agora para o Brasil todo. Então, nós temos uma rede hospitalar que foi espremida e foi forçada a se fechar ao longo dos anos. Nós não temos mais um funcionamento com um ideal manicomial, mas eu acredito que nós tenhamos estruturas antigas que precisariam ser modernizadas e equipes que precisariam ser renovadas. Mas nós caímos nos custos, né? Os governos estaduais às vezes suprem uma parte, entram com uma contrapartida, entram os R$80 de diária do Ministério e entra mais algum recurso. Ainda assim, um leito clínico custa R$400 e ninguém quer financiar ou acham que a saúde mental não tem custo. Ela tem custo. Ela tem custo para você dar qualidade, ela tem custo. Doutor Rafael, existem diversas formas de tratamento psiquiátricos que são aí direcionados para crises clínicas, para pacientes crônicos que não revertem seus quadros e não atingem melhora. Quais são os procedimentos, muitas vezes esquecidos, polêmicos, que podem reverter determinados processos psíquicos extremos, como a forma catatônica da esquizofrenia e surtos psicóticos, por exemplo? Existe muita desinformação, muito estigma sobre esse tema? Ótima, excelente pergunta. Quando a gente pensa em medicina, em psiquiatria, se a gente comparar com o passado, a gente está num oásis, né? Se a gente comparar com antes da década de 30, quando a gente não tinha nada a oferecer a não ser cuidados mais prolongados, sistematização de cuidado, a gente imagina que nós estamos muito desenvolvidos, mas na verdade os tratamentos atuais, os medicamentos, sejam eles antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, eles têm um certo teto, um certo máximo de eficácia e de resposta, e cerca de 30% das pessoas que têm algum transtorno mental, seja o transtorno bipolar, seja esquizofrenia, seja uma depressão, vão ter algum nível de resíduo de sintomas. Então vão ser classificadas como pessoas com depressão refratária, ou depressão resistente ao tratamento, ou esquizofrenia refratária ou resistente ao tratamento. Se a gente quiser ser mais conservador e reduzir esse número, vamos falar em 15%, ainda assim é um número bastante grande de pessoas que mantêm sintomas, que não têm qualidade de vida e muitas vezes que não têm funcionalidade, que não consegue retomar sua vida familiar, sua vida profissional, ou que vai funcionar muito aquém do seu potencial. E aí, quando a gente fala desses tratamentos polêmicos, eu acho que nenhum tratamento é mais polêmico que a eletroconvulsoterapia, que o antigo eletrochoque, que é um tratamento que nós usamos até hoje. Eu sempre falo para os pacientes, a gente ainda usa porque a gente não encontrou nada melhor para colocar no lugar. Hoje, na área de psiquiatria intervencionista, nós temos alguns passos que podem ser adotados antes da gente chegar na eletroconvulsoterapia. Mas é importante falar que a eletroconvulsoterapia não é um tratamento de exceção. E uma das coisas que eu mais escuto dos pacientes é por que eu não fiz isso antes. Porque realmente você tem um público, ou seja, um tipo de paciente que eu recebo, que já teve 3, 4, 5, 6 falhas terapêuticas, que está há mais de um ano com sintomas. E ele ainda assim, ele tem uma chance de melhora de 80% a 90%, é muito grande o tamanho de efeito.
Então a taxa de sucesso, é muito difícil alguém fazer eletroconvulsoterapia sem ter nenhum tipo de benefício. Mas hoje, nessa área de psiquiatria intervencionista, nós temos alguns tratamentos que nós podemos escalonar. Então, nós temos a acetamina, que é um anestésico que tem um mecanismo de ação diferente dos antidepressivos habituais, que é muito boa para casos refratários. O que é um caso refratário? Um caso refratário é um caso que não responde ao tratamento. É aquela pessoa que já fez várias tentativas, várias associações medicamentosas, trocou de antidepressivo, pelo menos 2 vezes, mas em geral, esse critério de 2 vezes é mais para a gente enquadrar em critério de pesquisa. No mundo real, as pessoas tentaram muito mais do que 2 tratamentos. Então, temos a ketamina, estimulação magnética, estimulação elétrica transcraniana e a eletroconvulsoterapia, que deve ser escolhida ali com um médico que está dando os cuidados imediatos ou mais proximamente do paciente e com o próprio paciente ali expondo os prós e contras. Que legal, hein? Coisas que você só fica sabendo aqui no programa Novo Mundo com Vida, que hoje recebe o Dr. Rafael Bernardon. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Voltamos já já com mais informações que trazem a propriedade e credibilidade que você tanto precisa para tomar decisões com sabedoria. Voltamos já. Existe um momento no início do tratamento como se a família tivesse um romance com a equipe técnica. Porém, como eu disse anteriormente, cenas do próximo capítulo estão por vir. Parece que uma angústia, um suspense é necessário todo dia. Parece que a evolução do tratamento requer uma satisfação única e exclusivamente do familiar. O paciente entra em recuperação, mas a família ainda está distante desse espaço, desse discurso, dessa possibilidade de sucesso. E isso fica muito claro quando pré-acordos ao tratamento são quebrados e conduzidos de forma satisfatória ao paciente. A angústia da família numa ligação. Pessoal, ele vai me ligar hoje. O que eu faço? Temos uma visita. Devo ir ou não? Quando uma equipe profissional te convida para uma visita, é porque ela vai conduzir, ela vai direcionar, vai dar tudo certo. E se para você, familiar, não der certo, você se sentir muito, muito nervoso, muito ressentido ainda com tudo o que aconteceu, não se preocupe. Isso é material para o profissional trabalhar. O tratamento Novo Mundo foi criado para ele, para o paciente, que precisa, que tem condições de estudar, de trabalhar, de ter um convívio social, estar com a sua família, estar consigo próprio. Claro, pode ser uma novidade para ele, esse processo, mas tudo leva um tempo. Não existe uma mágica, não existe uma receita. Existe sim, empenho profissional, mas com certeza motivado a esse paciente. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida, que hoje recebe o psiquiatra Dr. Rafael Bernardon. E eu tenho aqui uma pergunta relacionada justamente às políticas públicas, Dr. Rafael, que são relacionadas aos cuidados e enfrentamento dos órgãos e gestores de saúde em relação, aliás, cenas abertas de uso de drogas e outras substâncias, porque são muitos os desafios. Até foi aqui no programa que eu aprendi esse termo, cenas abertas de uso, porque aí fora o pessoal fala Cracolândia. E aí eu entendi nas entrevistas que não devemos falar Cracolândia porque remete àquela ideia de Disneylândia ou, né, um parque de diversões, quando na verdade é um lugar de sofrimento, de morte, de trevas, né? Então não tem nada de diversão, as pessoas estão lá escravizadas, reféns do uso, e esse termo é para você também, viu? Você que está aí acompanhando o programa Novo Mundo Convida. Quais são, hoje, os desafios? Como você enxerga o cenário atual, Dr. Rafael? Olha, Bianca, eu acho extremamente interessante você comentar a terminologia. Eu ia te trazer uma visão um pouco contrária, no seguinte sentido. Eu fico com medo desses eufemismos que a gente vai utilizando, que vão tornando as coisas menos feias do que elas são. Realmente, as Cracolândias, as cenas abertas, são uma tragédia humana. Eu acho que a gente vai naturalizando, vai se acostumando com esse tipo de paisagem urbana. E, na verdade, nós estamos diante de uma tragédia médica, tragédia social, que não deveria ser tolerada pela sociedade. Não me entendam mal, aquelas pessoas estão doentes, elas precisam de tratamento. Agora, será que a melhor estratégia é imaginar que você está indo a um extremo da preservação da liberdade individual, deixando com que o indivíduo se destrua, mesmo quando ele já não tem mais nenhuma capacidade de autogoverno, mais nenhuma capacidade de tomar uma decisão esclarecida? Então, isso em nenhum lugar do mundo, em nenhuma legislação de saúde mental é tido como razoável, mesmo na nossa, né? Nós temos os mecanismos legais para intervir e para tentar salvar essas pessoas. Agora, é um problema gigantesco, porque são anos de políticas públicas, digamos assim, que falharam em conter o avanço disso. E evidentemente que é um problema que envolve também a segurança pública. Mas pensando no lado da gestão de saúde e gestão social, eu acho que a gente tem que lembrar que uns 70% do problema talvez não seja médico, talvez até mais, são problemas sociais. E se nós não tivermos estratégias bastante complexas e integradas da forma de como tentar resgatar essas pessoas, a gente vai cair sempre no fenômeno de porta giratória, em que você leva uma pessoa para tratamento, ela permanece às vezes 30, 60 dias internada, às vezes ela vai para uma comunidade terapêutica, assim, no melhor cenário, ela vai para uma comunidade terapêutica, fica mais 6 meses lá, e quando ela volta, ela não tem nenhum tipo de estrutura familiar, social, não passou por uma capacitação, e ela acaba retornando à estaca zero. Então, eu acho que você precisa de uma intervenção sistêmica. E isso exige uma vontade política e um investimento bastante grande para que você consiga montar todo um sistema que evite o fenômeno da porta giratória. Uau, esse fenômeno é fantástico. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Muito bom mesmo. Porta giratória, ou seja, a pessoa volta para o primeiro lugar, né? Sim. É um looping eterno. É um looping eterno. Terrível, e é a realidade de muitos dos nossos espectadores também, que muitos são a família do usuário, do dependente químico. Afinal de contas, o uso de qualquer substância traz muita dor para os familiares, que também não sentem, ou talvez não sabem nem que também precisam de uma ajuda, né? Hoje você vê que há mais informação, ou você pensa que o Brasil ainda está muito longe de ter algo assim tão eficaz, não só para o dependente, mas também para o familiar? Como você acredita que num longo prazo o Brasil poderia ter resultados mais eficazes? Bom,
não existe uma bala de prata, uma resposta única, né? Nós não temos uma conduta farmacológica ou mesmo um remédio, uma pílula que a gente vai dar e, por exemplo, vai resolver o problema da fissura por droga ou dos estragos que foram feitos naqueles mecanismos cerebrais de recompensa que fazem com que a pessoa sinta vontade de novo de utilizar a substância. Então a gente tem que ir juntando várias estratégias, várias pecinhas para tentar compor um plano de ação, um plano terapêutico. E eu acho que hoje, acho que um legado da nossa passagem pelo Ministério, da passagem do Quirino, do Dr. Quirino Cordeiro, pelo Ministério da Saúde e pela Senapred, é ter ampliado um pouco o escopo e ter incluído de uma maneira mais assertiva a modalidade das comunidades terapêuticas na rede de tratamento. A gente sabe que ela não substitui a internação, ela faz parte de uma rede de proteção social, mas que é fundamental para tentar consolidar os ganhos de um tratamento agudo. Agora, para que a gente consiga, de fato, ter um enfrentamento de longo prazo e com sucesso, eu acho que o principal é ter um plano bem definido e uma conversa de cúpula entre o executivo, eu falo de gabinete de governador, de vice-governador, no caso de São Paulo, que é quem está conduzindo a política, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que esses entes eles se coordenem e não fiquem batendo cabeça, discutindo, às vezes, questões que já estão muito pacificadas, por exemplo, a questão da internação compulsória, a questão da internação involuntária, e que não haja um boicote em um sistema que foi acordado e que vai dar resultados se ele for implementado de maneira consistente por meses sendo muito otimista, por anos. Eu vejo muitos debates, eles não estão levando em consideração o que o médico diz, né? O que o corpo médico diz. E uma dessas temáticas assim que a gente vê bastante, um debate na sociedade. Outro dia estava no Twitter o debate, bate-boca entre dois influencers, e entre eles o debate era: maconha não é droga, né? Então eu vejo assim, que nem quando uma frente é formada de médicos capacitados para isso, que tem todo um conhecimento, que vão dizer não é, o que acontece que depois aparece como se fosse uma força a mais e... Não, isso aqui... Como que daí a gente vê esses debates voltando para, por exemplo, serem votados para fazer uma lei sobre isso, mas já não está dito que é droga, porque... Se o adolescente ele começa a acreditar que aquilo não é droga, que, como a gente já sabe, que muitos acreditam, porque vem os próprios influencers propagando esse tipo de mensagem, de ideia. Como combater esse tipo de posicionamento quando vocês, médicos, sabem bem o que é bom, o que não é bom e o que não é droga? Olha, na área de saúde mental como um todo, a gente tem muita romantização. Romantização da loucura, minimização, romantização dos efeitos da maconha, principalmente. Acho que é a droga que é mais politizada, porque seria uma substância... também, sim, porque seria uma substância natural, porque não teria um efeito nocivo maior. E eu vou comentar uma coisa pessoal, mas que eu já tinha visto acontecer. A gente já sabe que maconha tem uma influência no desencadeamento de quadros de esquizofrenia, de quadros psicóticos, de queda de QI. Isso é inquestionável. Eu acho que uma das vertentes de como a gente combate esse risco é com informação, né? Acho que as pessoas advogarem pela liberação, ter o lobby da indústria da maconha... Tudo bem, mas o Estado ele tem que informar corretamente. Então, é uma decisão da sociedade liberar uma substância sabendo que você vai ter um aumento do número de casos de esquizofrenia, que é aquela doença bastante incapacitante, incurável, progressiva e que provavelmente vai tirar algumas pessoas do mercado de trabalho.
É uma opção da sociedade, mas eu acho que isso é para o Congresso debater. Mas eu ia falar da questão pessoal. Tem 2 semanas aproximadamente que um amigo meu cometeu suicídio. Um grande amigo, um amigo desde a faculdade. E eu já sabia que ele estava, que ele tinha ficado psicótico por uns 20 anos mais ou menos. Logo depois que ele terminou a residência. E eu estava tentando entender, porque embora eu acho que na faculdade de medicina cada um tem as suas esquisitices. Embora ele tivesse as dele e tivesse casos na família de transtornos mentais, não era um quadro que... Não era uma pessoa que tinha uma personalidade pré-mórbida que eu iria imaginar que ia abrir um quadro de esquizofrenia. E depois que ele faleceu, a mãe dele me ligou e eu tentando entender, e ela me comentou que onde ele foi morar, ela ouviu falar que ele estava fumando maconha. Depois de velho, abriu um quadro de psicótico mais tardio. Desde 2011, 2012 ele já não conseguia mais trabalhar. Então, é bem... E esse caso que eu estou contando não é isolado. Eu já vi na minha prática forense pessoas que, enfim, estavam no banco dos réus por terem cometido atos bárbaros, por exemplo, de matar um filho, de matar uma mãe, durante um surto psicótico desencadeado por maconha, e surtos muitas vezes autolimitados. A pessoa é medicada, ela sai daquilo, mas essa marca de ter cometido aquilo, de ter acontecido aquilo durante o período de perda de controle, em que a pessoa estava sem noção nenhuma e estava com crenças místicas, religiosas, persecutórias, enfim, isso aí não sai da pessoa nunca mais, né? É um trauma que acaba com a vida da pessoa, não só pelo processo criminal, mas acho que pela perda de alguém muito próximo, que em função de uma causa prevenível, né? Eu acho que o jovem, o adolescente, ele já é mais destemido, né? Ele já é mais impulsivo, faz parte do amadurecimento e aparando essa impulsividade. Quando você cria um clima favorável em que você passa diversas vezes, repetidas vezes, a mensagem de que aquela substância ela é inocente, ela não tem um risco maior, aquele jovem que já tem uma busca maior por sensações, por experiências, que já acha que não vai acontecer nada com ele, ele fica mais encorajado a utilizar. E não é desprezível. O risco atribuível à maconha na esquizofrenia, ou seja, não é, entendam bem, o número de casos de esquizofrenia que podem ter a ver com maconha é da ordem de uns 10%, é bastante coisa na esquizofrenia. Não é que 10% das pessoas que fumam maconha vão ter esquizofrenia, não, quem desenvolveu esquizofrenia hoje, se você faz o estudo populacional, cerca de 10% tem a ver com o uso de maconha. E, de novo, acho que esse é o fator, o desfecho talvez mais grave. Mas o uso de maconha pode desencadear a síndrome do pânico, pode dar aquela síndrome motivacional da pessoa que faz uso contínuo, cair alguns pontos de QI, cair a produtividade, a pessoa vai ficando mais passiva, vai ficando mais lesada. São outras consequências do uso de maconha. E a maconha romântica dos hippies, essa maconha, ela praticamente não existe. É uma maconha de baixo teor de THC. Tão diferente da que existe hoje aí, né? A que existe hoje, tem vapor que tem 100% de THC. Então, são um skunk, essas maconhas mais turbinadas, elas têm muito THC. E quanto maior o nível de THC, maior a chance de desencadear fenômenos psicóticos e ansiosos. Terrível, olha só, informação para abrir sua mente, para desmistificar alguns destes conceitos e também para você poder compartilhar. Isso é muito importante. Compartilhar informações. O Dr. Rafael Bernardon, ele é um especialista, ele tem a autoridade que você, às vezes, que é mãe, você que é pai, você tá... ou mesmo você que é filho, você tá querendo informar aquela pessoa amada e você não sabe que argumentos usar. Pega esses argumentos. É um presente para você realmente usar, colocar em prática e levar informação, porque já existe muita coisa que não edifica e, na verdade, até destrói, que é propagada há gerações, há décadas já, e agora então com as redes sociais,
Imagina o estrago. Isso é muito sério e a gente vai fazer assim, ó, vamos para um rápido intervalo, o bate-papo não acabou, então não saia daí, é o tempo de você beber uma água, porque daqui a pouco tem mais Novo Mundo com Vida. Numa situação dessa, no desespero da mãe, em busca de salvaguardar a vida do filho, ela toma todas as providências e encaminha para a instituição. A instituição, quando ele chega na instituição, ela é passada por uma triagem. Ali o médico decide sobre a internação. A mãe solicita a internação, que a lei determina. A lei autoriza ela a solicitar. Então ela está habilitada para tomar todo esse procedimento. Mas a internação é ato médico. A gente prepara o terreno, uma conscientização para que o paciente possa, daquele processo que ele estava e da onde ele pode chegar com o tratamento adequado. Tudo isso a gente está preparando o campo, essa intervenção, que é um ato de amor na minha concepção, porque a gente tira aquela pessoa do estado de inconsciência, que ela está ali só pensando em fazer uso, ela não tem o livre-arbítrio ali de decisão. Por isso há essa intervenção e a lei determina que haja essa intervenção. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida, que hoje recebe o Dr. Rafael Bernardon. E gostaria de saber, Dr. Rafael, durante a sua carreira, qual foi o caso mais desafiador, que eu imagino que devem ter sido já vários, mas o que vem hoje, agora sim, à sua mente, um caso que você já enfrentou e como é que foi lidar com esse desafio? Bom, eu sou especializado em casos mais graves, mais difíceis de tratar, mais resistentes a tratamento. Tanto na parte clínica mesmo, na parte dos pacientes que eu recebo para procedimentos, como na parte forense. Então, o número de casos desafiadores é bastante grande. Mas eu diria que os maiores desafios, acho que um dos maiores desafios hoje em dia é você ter um caso complexo e não ter dinheiro. Né? Acho que a saúde mental e o cuidado integral ele custa bastante. Então, quando você está diante de um caso com possibilidades terapêuticas, mas que não consegue ter acesso porque a nossa rede de saúde mental ela praticamente não tem alta complexidade, né? Se você for ver para a cidade de São Paulo, você não tem 200 leitos operacionais para 12 milhões de habitantes. Mas voltando aí, pensando nos casos desafiadores, uma das questões eu acho que é ter os recursos necessários e a família, né?
você ter uma família presente, uma família que consiga dar continência, que consiga ser trabalhada, que consiga aderir a um processo de orientação familiar ou de terapia de família, isso é fundamental. E um mecanismo que eu sinto falta na Lei 10.216, na Lei da Reforma do Modelo de Assistência Psiquiátrica, é o tratamento ambulatorial involuntário, para usar o mesmo termo da internação involuntária. Na esfera penal, quando você tem um doente mental infrator, um doente mental que cometeu um delito e que aí foi judicialmente, aí sim, compulsoriamente internado, quando termina essa internação, quando ele recebe um laudo de cessação de periculosidade, que seria alta, ele pode ir para o tratamento ambulatorial compulsório. Uma medida de segurança, que é o nome técnico desse tratamento compulsório, ambulatorial. O paciente que a gente interna involuntariamente, a gente não tem na área civil, nem naqueles que estejam curatelados, um tratamento compulsório. Eu acho que essa ferramenta ela seria de extrema utilidade. Isso é utilizado em diversos estados americanos. Na Inglaterra eu via muito esse expediente, que é o tratamento mandatório, porque aí você consegue dar uma continuidade e ter um acompanhamento com o judiciário que acaba dando uma legitimidade. Assim, às vezes o paciente só com a ideia de que ele está sendo de alguma forma supervisionado, ele segue o tratamento. E eu já tive boas experiências de pacientes forenses da área criminal que passaram para o tratamento ambulatorial e que a gente combinava com o Ministério Público de não cessar, porque essa medida, mesmo que já tivesse prazo para cessar, essa medida é que permitia que ele continuasse se tratando. Porque ele não tratava por causa do médico da família, ele tratava por causa do juiz. E isso é um mecanismo muito interessante e que pode voltar àquela pergunta a respeito das cracolândias, das cenas abertas de uso. Esse tipo de abordagem mais sistêmica seria extremamente interessante para conseguir um tratamento mais efetivo. Até o acompanhamento, tipo, dos casos a longo prazo e saber isso aqui funcionou mesmo quando a pessoa foi pra rua, né? Tipo, ficou livre para fazer o que quiser, né? E fazer um tipo de comparação com diversos tipos de tratamento, mas como fazer isso e não é por falta de imposto também, né? Isso que enquanto o senhor falava, eu ficava pensando, puxa, mas não tem o recurso, mas não é por falta de imposto, porque o que o brasileiro paga de imposto não é brincadeira, não. Sim. Não é? Sim, e eu diria que eu tenho que fazer um apelo, um advocacy pela área de saúde mental. Eu acho que a área precisaria de uma fatia maior, mas tendo ficado mais de 2 anos em Brasília, eu acho que nós temos muito gasto para cortar, muito recurso para ser otimizado, muito recurso para ser redirecionado. A gente tem uma série de gastos inúteis. Imensa quantidade de gastos inúteis, a estrutura do Estado é inchada. Se a estrutura do Estado se fosse contida para que os serviços de primeira necessidade fossem priorizados, se a gente mexesse com alguns salários da elite do funcionalismo, que são verdadeiros marajás, por exemplo, e que é uma área extremamente difícil de você abordar, eu acho que a gente teria os recursos necessários sem aumento de impostos. Doutor Rafael, hoje a gente sabe que também existem muitos mitos, existem estigmas, existem histórias que as pessoas ouvem, como aquela que a gente falou agora há pouco, né? A maconha não é droga, a maconha é coisa natural, legalizei já, músicas que a gente já ouviu. Agora, quais são os mais frequentes que o senhor encontra geralmente com o povo, com as pessoas que você conversa, e como que o senhor os desmistifica? Bom, eu acho que os tratamentos para casos mais graves muitas vezes trazem culpa ou medo na família. E as pessoas, eu acho que é um recado importante para quem está nos vendo, a internação de um ente querido que está ou psicótico, ou com uma depressão com risco de suicídio, ou perdeu o controle do uso de drogas, é um ato de amor. Você não fica em dúvida ou ressentido de pegar um cidadão parente seu que está infartando, que está roxo,
que está ficando cianótico por falta de oxigênio e levar um pronto-socorro e pedir uma intervenção imediata. Então, da mesma forma, uma pessoa que está deixando de comer, está ficando fechada dentro de casa, só fala em morte e em morrer, às vezes com perda de muitos quilos, essa pessoa está precisando de um cuidado intensivo. Não estou dizendo que vai ser necessariamente a internação, mas ela precisa de um tratamento sério, um tratamento intensivo. A mesma coisa em relação à dependência, ou seja, a pessoa que já está perdendo o controle, já está vendendo seus objetos, não tem outros interesses na vida, utilizando doses cada vez maiores e consumindo todo o seu tempo em função de uma substância, essa pessoa também precisa de uma intervenção, e isso não deve trazer culpa. Acho que por conta da antipsiquiatria que se instalou e da propaganda muito grande contra a psiquiatria, as pessoas perdem essa perspectiva, que você direcionar um familiar para um tratamento que ele precisa, porque ele está sem crítica, ou porque ele está com risco de morte, isso é, na verdade, uma forma de salvar a vida dessa pessoa. É verdade, com certeza. Veja, a gente procura sempre aqui trazer essas informações para você, mas também olhando para o futuro, olhando para a ciência, e uma ciência séria, porque existem muitos que dizem propagar a ciência, mas não é uma ciência séria, atual. Aqui no Novo Mundo com Vida é o que você tem, ciência séria e também o acompanhamento do que tem acontecido, as inovações promissoras no campo da psiquiatria. Então, o que o senhor acredita que são essas inovações que poderão revolucionar o tratamento de doenças mentais nos próximos anos ou na próxima década, de repente? Boa pergunta. Os antidepressivos que seguem a tese da serotonina e da noradrenalina, eles praticamente já se esgotaram. Não tem novas moléculas a desenvolver. Todas as moléculas que existem, todos os fármacos, os remédios que a gente tem hoje em dia, eles têm uma taxa de resposta de 60%, 70% e nenhum é muito superior ao outro quando você compara. Então, outros mecanismos... Estou dizendo isso para chegar no ponto de que outros mecanismos de ação eles precisam ser utilizados. E eu acredito que a ketamina, embora seja uma droga da década de 60, muito utilizada em anestesia, e com esse novo uso para a depressão, com este novo uso, eu acho que ela desponta como um tratamento muito promissor. É um tratamento relativamente simples, você precisa de uma estrutura de suporte, como monitoramento cardíaco, de pressão do paciente, mas você não precisa de uma sala cirúrgica. Uma clínica com algum suporte é mais que suficiente, e você tem uma resposta rápida, a um custo baixo, e que pode ser sustentada se você fizer uma manutenção. Os outros tratamentos de estimulação, eu acho que que é bastante promissor pelo baixo custo do equipamento e pela possibilidade de funcionar como um potencializador naqueles casos em que a pessoa teve uma melhora parcial, é a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua. Você utiliza um microestimulador que gera uma corrente polarizada, que tem um polo positivo e negativo de 1 a 2 miliamperes, e você consegue treinar uma equipe, você consegue treinar um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um psicólogo, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, para posicionar os eletrodos. Você sempre vai ter uma área do cérebro que você está inibindo e outra que você está estimulando, e de repente tratar esses casos de sintomas residuais depressivos, e com o mesmo aparelho, de meia em meia hora, você consegue tratar inúmeros pacientes. Se tiver cuidado com o equipamento, o máximo que vai acontecer é a esponja que você coloca o soro fisiológico, que vai se desgastar e você vai trocar. Quando eu fiz pós-graduação na PUC em Neurociência e Comportamento, teve uma aula ali com o Matthew Lieberman, ele é um escritor, e aí ele trouxe que hoje não se tem a ressonância magnética cerebral assim, não é necessário que a pessoa deita naquele negócio, né, que fica aquele barulhão e tal. E que aí é meio que um capacete que se acopla na própria cabeça,
algo assim que dá para fazer enquanto outras coisas a própria pessoa está ali desempenhando. Por exemplo, assistindo TV, né? Então, escrevendo, qualquer coisa assim que vai monitorar as ondas cerebrais. Isso é implementado em algum lugar no Brasil? Porque eu nunca ouvi falar. E talvez seria tão útil, né? Como o senhor vê essa questão desse tipo de equipamento para monitoramento e para também entender o que está acontecendo na cabeça da pessoa? Olha, a gente não tem um exame diagnóstico, né? Os nossos diagnósticos são clínicos, são através de entrevista, de exame psíquico, embora os exames ajudem a gente a entender o quadro, a descartar uma causa orgânica. Por exemplo, você está tendo uma mudança de comportamento, mas tem um tumor, teve um infarto, um derrame muito caprichoso em determinada área do cérebro que causou aquele tipo de mudança de comportamento. E essa questão de monitoramento, o eletroencefalograma, ele serve para você, se eu entendi bem a questão, mas o monitoramento seria das ondas cerebrais, seria do eletroencefalograma. Ele serve basicamente para a gente diagnosticar uma epilepsia, né, uma síndrome convulsiva, que você vê a desorganização. E em alguns estados, por exemplo, morte encefálica, você vai ter um determinado padrão do eletroencefalograma, as hipóxias, né, as faltas de oxigênio prolongadas, né, uma pessoa que ficou parada há muito tempo, não necessariamente teve morte cerebral, mas teve uma lesão difusa, então você vai enxergar isso no eletroencefalograma. O paciente com síndrome tóxico-metabólica, que tem uma insuficiência renal e está tudo descompensado, todos os metabólitos todos fora do eixo, então você vai ter um achado. Mas não necessariamente você vai ter um refinamento para você conseguir fazer um diagnóstico, ou você conseguir, pelo menos por hora, acompanhar o que está se passando no pensamento e nas emoções daquela pessoa. Eu acho que tem iniciativas nesse sentido, mas não sei se essa que você viu era alguma inovação muito que ainda não está em uso geral. Agora, sobre a portabilidade de ir fazendo um tratamento enquanto você está fazendo as suas atividades, o estimulador por corrente contínua, em português ETCC e em inglês TDCS, esse é um estimulador que é portátil. Como é uma sessão de meia hora por dia, geralmente a pessoa não vai estar no trabalho, ela vai fazer em casa, se ela estiver fazendo um uso doméstico supervisionado. Mas ela pode colocar o clipe numa cinta e, sei lá, vai fazer uma atividade, seja trabalhar no computador, seja lavar uma louça, enquanto ela está fazendo estimulação. Isso é perfeitamente possível. Imagina isso! Que legal, não é? A gente está aqui com o Dr. Rafael Bernardon, ele que é um especialista em saúde mental e em gestão de saúde mental. Poxa, o nosso bate-papo já vai chegando ao final, mas não poderia deixar de te pedir, Dr. Rafael, que deixe uma mensagem. Os nossos entrevistados, eles deixam essa mensagem porque o Novo Mundo Convida fala de vida e fala de uma nova história, um novo mundo, o futuro, né? Então, eu gostaria de te pedir que deixasse para nosso espectador essa mensagem. Eu vou dividir essa mensagem em dois. Primeiro, valorizem as queixas e os problemas de saúde mental. Não são frescura, fraqueza, deficiência de caráter, né? Muitas vezes essas doenças que não mostram um machucado, uma ferida, né, que são feridas às vezes da alma, são tratadas como coisa de menor importância. Às vezes até a pessoa que está com o problema, ela é um tanto desqualificada pelos familiares. Então, procure ajuda o quanto antes, seja numa unidade de saúde do SUS. A gente sabe que o caminho pode ser longo, mas existem unidades de excelência, e a gente torce que cada pessoa que necessita consiga trilhar um caminho que acabe numa unidade com um bom funcionamento. Essa é a primeira parte. A segunda parte, lembrar que nós temos eleições municipais esse ano. É de extrema importância que as pessoas escolham bem os seus representantes, pessoas comprometidas
com uma saúde mental, com uma psiquiatria baseada em evidências, que advoguem pelas mesmas crenças que vocês venham a ter, seja de um lado, seja de outro. Acho que a pior atitude é aquele voto descompromissado em que você não sabe nem em qual plataforma você está votando. E faz muita falta, aí pensando na área de gestão pública, quando a gente quer implantar algum programa mais baseado em evidências, que tem que fazer alguns enfrentamentos, faz muita falta não ter parlamentares, uma bancada de parlamentares que dê suporte a um gestor ou a um prefeito que, por exemplo, queira enfrentar o problema da Cracolândia. Que mensagem importantíssima para você, olha, super atual e realmente despertar. É sobre esse despertar que cabe a você, cabe a todos nós. Que bom que você está aqui, que bom que você está no Novo Mundo Convida. Muito obrigada, Dr. Rafael, uma honra tê-lo aqui. Com prazer. Foi maravilhoso, muito esclarecedor. Siga o Dr. Rafael também, acompanhe nas redes sociais. Você pode também compartilhar esse programa com as pessoas que você ama. Foi muito bom ter você aqui conosco também. Muito obrigada, fique com Deus. Até o próximo Novo Mundo Convida. Tchau, tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnalda Brabil, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudio Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.